O Brasil passa de 2,5 milhões de casos de dengue, números que revelam uma crise sanitária. A estatística não reflete apenas a magnitude do problema, mas também a urgência de ações efetivas para sua contenção. A dengue no Brasil atinge níveis alarmantes em 2024. Os dados destacam uma realidade preocupante e a possibilidade que este ano supere o anterior em número de óbitos. A luta contra a dengue não se restringe ao Brasil. É um desafio compartilhado por várias nações da América Latina. Segundo os especialistas, o excesso de calor e chuva, desde o fim do ano passado, a circulação simultânea no Brasil de todos os 4 sorotipos do vírus da dengue e o crescimento das cidades estão entre as razões mais evidentes da explosão da dengue. Os estudiosos apontam que o pior ainda está por vir. O pico da doença deve se manter nos meses de abril e maio, assim como já ocorreu em anos anteriores, com números ainda maiores. De janeiro de 2024 até agora, o Brasil registrou mais de 2,5 milhões de casos prováveis de dengue. Esse número supera, em mais de 500 mil, todos os diagnósticos da doença no ano passado inteiro. Na verdade, nós temos 2 aspectos que justifiquem uma elevação do número de casos de dengue. Uma delas, a cada 5, 6 anos, naturalmente, nós já temos um incremento significativo do número de casos. Então, esse ciclo histórico já revela que nós teríamos, nesse momento, um aumento do número de casos. Porém, existe uma coincidência climática, que é a presença do El Niño, que aumenta as temperaturas e uma grande quantidade de chuvas, favorecendo um ambiente bastante satisfatório para a multiplicação do mosquito Aedes aegypti. Os números mostram a pior crise sanitária relacionada ao vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, desde o início da série histórica do Ministério da Saúde, a partir do ano 2000. A temporada de dengue nos últimos anos tem aumentado, tem feito com que o registro de número de casos, ano após ano, venha crescendo. Com algumas oscilações, mas há uma tendência clara de aumento de registro de casos e, consequentemente, das suas formas graves e óbitos, não só aqui no Brasil, mas na região das Américas e em diversos países. Hoje, metade da população mundial vive em zona de risco para dengue. E a dengue começa a entrar em países onde era inimaginável, pelo clima frio e poucas condições do mosquito se desenvolver, que a gente encontraria dengue, como na Europa, como na Argentina, como no Uruguai. É um fenômeno mundial da globalização do mosquito e, consequentemente, da doença, e é um problema de saúde pública importante que não só o Brasil e nas suas diferentes regiões, hoje praticamente todo o Brasil tem casos de dengue, todos os municípios, mas um problema de saúde pública mundial. A doença já matou mais de 800 pessoas neste ano. Eu diria que o número absoluto está bem maior. O ano passado, em 2023 inteiro, nós acabamos o ano com 1.000 e poucas mortes, o que já foi um absurdo para a dengue. Dengue não é uma doença fatal, né? Então, já foram muitas mortes no ano passado relacionadas à dengue. Este ano, no mês de março, nós já estamos com mais de 800 mortes. Então, infelizmente, nós vamos ultrapassar o que nós tivemos no ano passado. Em compensação, o número de casos é muito maior esse ano. Então, eu diria que proporcionalmente até nem está aumentado o número de mortes em relação ao número de casos. Mas em números absolutos, infelizmente, nós vamos perder muito mais brasileiros esse ano do que o ano passado. A influenciadora Sofia Morim, de 22 anos, morreu mês passado, em Goiânia. A jovem estava grávida de 7 meses. A jovem começou a sentir enjoo e muita falta de ar e foi internada na terça-feira do dia 26 de março. Na ocasião, ela fez exames que constataram a dengue e apontaram que ela tinha água nos pulmões.
Ainda naquela noite, Sofia passou pela cesárea de emergência, mas o bebê não resistiu. Na madrugada seguinte, dia 27, a jovem piorou e precisou ser entubada. Horas depois, no entanto, apresentou falência múltipla dos órgãos e teve a morte confirmada. Em seu perfil pessoal no Instagram, Sofia era seguida por quase 3 mil pessoas. As publicações feitas pela jovem foram inundadas por comentários de pessoas chocadas com a morte prematura. A dengue basicamente é transmitida por um vetor, por isso que ela é chamada de arbovirose. Todas as arboviroses são transmitidas por algum vetor. No caso da dengue, é a fêmea do Aedes aegypti. Para quem não sabe, a tradução é odioso do Egito, né? Só para a gente entender que não é um vetor tão simples. E a fêmea, ela picando alguém que está com o vírus circulando, vamos supor que eu esteja com dengue, e vem uma fêmea do Aedes aegypti e me pique. Ela se infecta com o vírus da dengue para o resto da vida dela. E a partir daí ela sai picando os outros porque ela precisa de sangue para colocar os ovos dela. A finalidade não é infectar ninguém, ela precisa de sangue humano. Então, a hora que ela vai picar as pessoas para ter o sangue humano para colocar os seus ovos, ela acaba disseminando esse vírus em um número bem grande de pessoas. E pior que isso, os seus próximos filhos, né, mosquitos filhos, a próxima geração, muitos deles já nascem infectados. Por isso que é tão difícil você controlar a dengue sem ter o controle do vetor, né? E só para você ter noção, uma fêmea infectada, ela consegue transmitir a dengue para 300 pessoas durante a vida dela, que é de 30 a 45 dias. Quer dizer, ela vive super pouco, consegue infectar um monte de gente e ela coloca 1.500 ovos. Ela dá 1.500 novos mosquitinhos. Então, é muito difícil, só para você entender, o controle do vetor. Os sintomas iniciais da dengue clássica e da forma grave são semelhantes nos primeiros dias, de acordo com o Ministério da Saúde. Qualquer pessoa com febre súbita, com temperatura alta entre 39 graus e 40 e pelo menos 2 das seguintes manifestações: dor de cabeça, fadiga, dores musculares ou articulares e dor nos olhos, deve procurar assistência médica imediatamente. A grande maioria dos casos de dengue é a chamada dengue clássica. O indivíduo desenvolve uma febre, uma dor no corpo, um mal-estar. Em 4 a 5 dias a febre passa e há uma resolução completa do quadro. Infelizmente, em alguns quadros, a dengue, ao invés de evoluir para a cura, evoluiu com chamados sinais de alarme, que antecipam o agravamento da doença, com febre persistente, vômitos, dor abdominal, perda de consciência, desmaios e, às vezes, sangramentos. Então, essa forma de dengue mais grave é o que leva, muitas vezes, à hospitalização e comprometimento da circulação sanguínea, onde os fenômenos relacionados a extravasamento do líquido de dentro dos vasos sanguíneos para fora e os sangramentos é que acabam levando aos desfechos mais graves e, infelizmente, por vezes, ao óbito. O Ministério da Saúde fez uma classificação didática para que todo mundo, não precisa ser médico, qualquer profissional da saúde, agente da saúde, consiga classificar o paciente em menor gravidade e maior gravidade do quadro da dengue. A doença pode ser desde assintomática, tem gente que teve dengue e nem sabe que teve, só vai descobrir a hora que fizer exame de sangue, mas o Ministério ele dividiu em A, B, C e D. E as diferenças dessas letras é de acordo com o estado clínico do paciente e se ele é um paciente de risco. Então, tem tanto a parte clínica, como é que está a minha pressão, como é que está meu exame de sangue, tem alguns parâmetros que a gente tem, mas também tem o tipo de paciente. Então, só para te dar um exemplo, toda gestante já sai de B para frente. Ela nunca vai ser a A, porque só o fato dela ser gestante, mesmo que ela esteja com um quadro clínico muito leve, ela é uma paciente de maior risco. E a classe C e D são aquelas que precisam de internação hospitalar, ou porque está desidratado, ou porque está com a pressão baixa, ou seja, é uma situação de maior emergência. E por que foi feita essa classificação? Para, durante uma epidemia como a gente tem, que tem um monte de gente procurando um pronto-socorro, eu não posso deixar de atender na frente as pessoas que são C e D, que estão num estágio mais avançado da doença. Elas não podem ficar 2 horas esperando atrás de alguém que tem um quadro muito mais leve e sem fator de risco.
Então essa classificação foi feita para que a gente não deixe de ter o manejo adequado de ninguém que está chegando no pronto-socorro. A doença pode afetar o sistema nervoso e causar danos irreversíveis. Foi o que aconteceu com Poliana Matias. Falando um pouquinho sobre dengue neurológica. O vírus da dengue ele pode atacar o sistema nervoso tanto central quanto periférico por ação direta do mesmo ou então por efeitos da própria doença sistêmica. Mas as formas neurológicas diretas mais comuns do vírus da dengue são a encefalite, quer dizer, inflamação do cérebro, a mielite transversa, que é uma inflamação da medula espinhal que pode levar a quadros de paraplegia ou de tetraplegia, e as neuropatias periféricas, que normalmente dão quadros dolorosos nas extremidades, na ponta dos dedos, da mão ou dos pés. Todos esses casos precisam de avaliação médica e precisam de segmento médico adequado. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver suspeita de dengue, procure imediatamente seu médico. E importante, se você tiver com suspeita de dengue, se hiperidrate, beba muito líquido, porque isso pode fazer toda a diferença na sua boa evolução. Em 2019, com 15 anos, ela levava uma vida como qualquer adolescente da sua idade. Estudava, namorava e ajudava a mãe com os afazeres da casa. Com os sintomas clássicos, Poliana recebeu os primeiros tratamentos para a doença em casa, sob os cuidados da mãe, Elisângela, que é enfermeira. Descobrimos o caso da Poliana no dia 28 de maio de 2019. Dia 28 de maio foi onde ela piorou, né? Mas dia 26 de maio ela começou com febre, dor de cabeça, dor no corpo. E depois disso, 2 dias depois, ela começou com confusão mental. A gente conversava com ela e ela ficava fazendo um trisma na mandíbula e ela não estava entendendo o que a gente estava falando com ela. Aí a gente viu que era um sinal de gravidade e corremos com ela para o hospital. Poliana é asmática e os casos mais complicados são comuns nos grupos de risco, como crianças, idosos, pessoas com comorbidades pré-existentes, gestantes e imunossuprimidos. O principal fator de risco para desenvolver dengue grave é o fato de ser a segunda infecção. Não é a idade, nem tampouco algum fator de risco de uma doença crônica. A idade aumenta a mortalidade, como qualquer doença, afinal de contas, os idosos acabam tendo um risco maior de morte, mas justamente nas regiões onde nós temos muita circulação do vírus, as crianças se infectam precocemente e é justamente na adolescência que a segunda infecção já acontece. Por isso que em áreas onde nós temos muita circulação da dengue, o ideal é vacinar entre os adolescentes, inclusive a idade onde a vacina se mostrou a sua melhor performance, a sua melhor eficácia. A enfermeira conta que ainda no hospital, enquanto aguardava o resultado da tomografia, Poliana começou a ter convulsões. Mesmo com medicação, a adolescente não apresentou melhora. Ela começou a convulsionar dentro do hospital. Aí o médico pediu para poder fazer uma tomografia dela, passou para o neurologista, fez uma tomografia do cérebro dela, do crânio, e aonde descobriu que ela estava com uma infecção já no cérebro. Estava com as meninges alteradas. Aí, a princípio, os médicos acharam que poderia ser meningite. Só que como ela já tinha tido meningite com 3 anos de idade, eu falei, ela não está com meningite, ela já teve meningite. Poliana ficou 11 meses internada, sendo que 7 deles em coma. De acordo com a mãe, ela chegou a ser desenganada pelos médicos. Como ela não estava melhorando e eles falavam que ela não ia melhorar mesmo, eu combinei com eles para eles me darem um leito em uma enfermaria dentro do hospital para me poder cuidar dela lá até que ela morresse e que eles permitissem a visita, entrar gente, né? Assim, que a gente já tinha muito tempo que eu não via meu filho, que na época meu filho tinha 2 anos. E aí eu fui e fiz esse combinado com eles, porque eu ia liberar a vaga do CTI para eles, em troco deles me darem um leito para me poder ficar com ela. Aí foi onde eles reuniram e resolveram acatar minha proposta. Me deram uma enfermaria com respirador e aí eu fiquei lá.
com ela, e eles deixavam livre para o irmãozinho, para a irmã, para os familiares, para os amigos da escola, todo mundo entrar para poder ver ela. Hoje, com 19 anos, a estudante perdeu a visão, os movimentos do corpo, respira com a ajuda de aparelhos e faz uso de sonda para se alimentar. Ela tem atividade o dia inteiro, né? Então a gente tem uma agenda dos horários dela. Então, assim, ela tem uma rotina diária dela, que é hora de medicamento, hora do banho, hora do estudo, né? Ela faz faculdade à noite e ela tem aula semipresencial, né? 2 vezes na semana e online. E durante o dia ela tem fisioterapia, fono, terapia ocupacional, dividido durante a semana, né? A mãe, sempre na luta, agora busca um tratamento para que a filha volte a ver o mundo como antes. A vaquinha, na verdade, a gente acredita muito no tratamento alternativo, igual eu te falei. E tem um tratamento com célula-tronco que é o sonho da gente realizar com a poli. Porque a gente já viu vários casos de pessoas que fizeram tratamento com célula-tronco e que tiveram alguma melhora. Então, o que a gente ainda não tentou com ela e que a gente tem vontade de tentar é esse tratamento. Já fiz a consulta com o médico online. O médico falou que tem grande chance, né, dela pelo menos voltar a enxergar, que é o sonho dela, porque ela é uma adolescente, jovem, e que ela se sente presa no corpo dela, sabe? É uma mente presa no corpo. Então, assim, o sonho dela é que ela pelo menos enxergasse, porque ela vive na escuridão, ela não enxerga nada. E mesmo assim, ela tem muita alegria de viver. As autoridades da Organização Pan-Americana da Saúde alertam que o surto de dengue nas Américas pode ser o pior já registrado. A organização afirmou estar preocupada com a multiplicação de casos de dengue no continente. Autoridades de saúde tentam combater a proliferação do mosquito com fumacê em Porto Rico, que é um território americano no Caribe, e decretaram estado de emergência por causa do aumento inesperado de casos de dengue. Na Argentina, a velocidade com que a doença se espalha também preocupa os médicos. Segundo a organização, o número de pessoas que pegaram dengue de janeiro a março de 2024 aumentou 3 vezes em relação ao mesmo período de 2023. Este ano já foram registrados mais de 3 milhões de casos e mais de 1.000 mortes. Nós estamos vendo a dengue, não só no nosso país, mas em outros países aqui da América Latina, também na própria Flórida, no continente americano. Portanto, isso é um problema que tende a avançar. E à medida que essas variações, essas modificações climáticas se instalam, maior a chance de nós termos grandes números de casos mantidos por um período prolongado. Nós temos que entender que a presença do Aedes aegypti no nosso meio, ela ocorre em todo ano, mas ela se intensifica nos meses de calor e umidade, que são os períodos de chuva, especialmente em temperaturas que o verão acaba propiciando. Só que a partir do momento que nós tivermos chuva e calor mantidos ao longo do ano, nós temos o risco de também termos e mantermos a dengue por um período mais prolongado. É óbvio que existe uma tendência de queda de número de casos, mas não aquela queda que nós vimos nos anos anteriores, com quedas muito significativas. A gente sabe que meses mais frios tendem a fazer com que o próprio metabolismo dos mosquitos baixem, a fecundidade dos mosquitos baixe, e dessa maneira menos mosquitos estariam sendo produzidos. Se eu estou falando que eu vou ter um período muito mais quente e chuvoso, essa queda não será tão acentuada como nós vimos no passado. Na Argentina, cientistas estudam mosquitos em meio ao aumento de casos de dengue. As autoridades estão em alerta. Segundo os pesquisadores, fatores climáticos e transmissão no inverno impulsionaram o aumento, com mais de 150 mil casos e 100 mortes. O que tem favorecido a abundância das populações de Aedes aegypti é o fenômeno meteorológico conhecido como El Niño.
que vem acompanhado de chuvas abundantes. Sabemos que a população de Aedes aegypti é afetada pela temperatura. É um mosquito de ambientes tropicais ou subtropicais, mas também pela precipitação. Então, as temperaturas são adequadas para o desenvolvimento desse vetor. Mas a questão da precipitação tem favorecido a inundação de diversos criadouros. O surto de dengue no país caminha para bater um indesejável recorde. A dengue precisa ser abordada como uma situação regional. O que acontece na região mais tarde tem impacto também na Argentina. Atualmente já temos 150 mil casos gerados por picada de mosquitos. E temos 100 mortes em comparação ao ano anterior. Os números são significativamente maiores e ainda temos um longo caminho a percorrer. No Paraguai, a situação também é preocupante. Levantamento mostra que Ciudad del Este e municípios da área metropolitana lideram o número de ocorrências. Em operação de casa em casa, agentes tentam combater a dengue. Para Guido, do Serviço Nacional de Erradicação, conscientizar ainda é uma tarefa difícil. Infelizmente, não contamos com os vizinhos. A nossa principal exigência é que eles se envolvam e tomem conhecimento do trabalho que fazemos. Tentamos evitar o contágio. A ajuda da população é importante. Carlos pede para que cada um faça seu papel nessa luta contra o mosquito. O que a gente faz é ir para casa e curar as pessoas e tentar eliminar os criadouros, que é o mais importante, né? Por isso, pedimos aos cidadãos que nos ajudem. Às vezes, temos um terreno baldio, temos uma casa desabitada, então tentamos eliminar os criadouros. Este morador conta que não foi ao médico, mas que tem certeza que está com dengue. A verdade é que não fui à consulta, mas os sintomas que tenho, por exemplo, são como os da dengue, porque tenho dores nos ossos, dor de cabeça, por exemplo, como um problema central. Todas as dores no corpo são muito impressionantes. Todo dor de corpo impressionante. No Brasil, hospitais e postos estão lotados após o aumento da doença. Silvia se recupera da dengue. A empresária diz que começou a ter fortes dores e febre. Não imaginava que estava com dengue. No domingo, eu senti muita dor na lombar e a febre. Aí no dia seguinte eu fiquei com muita dor de cabeça e uma moleza muito grande no corpo. Aí eu fui fazer o teste, depois eu fui para casa, comecei a sentir muita dor no estômago, aqui na região da barriga. E aí tudo que eu comia, eu vomitava, passava mal. E aí eu fiquei uns 4 ou 5 dias assim. Depois começou a aparecer um monte de coceira no corpo, meu corpo ficou todo empipocado de vermelhinho, inclusive na palma da mão e na sola do pé. E aí depois, mais ou menos, eu fiquei uns 3 dias assim. Depois começou a vir muita dor de cabeça, que não passava, assim, como só pode tomar dipirona, né? Não passava muito bem. E aí hoje, até hoje, já faz 15 dias, eu tô com essa orelha, esse ouvido aqui tapado, eu não escuto direito, é como se tivesse tá tapado. A cura é espontânea e sem nenhuma sequela, mesmo nos casos mais graves. É claro que os sangramentos, quando você tem uma forma hemorrágica que atinge os rins, o sistema nervoso, áreas do coração, pode comprometer a função desses órgãos, e quando os óbitos acontecem, geralmente é por comprometimento, por falência desses órgãos secundárias a uma falta de oxigenação e às vezes hemorragias. Ela procurou ajuda médica e seguiu todas as recomendações. Que eu fizesse um hemograma para a contagem das plaquetas, porque o importante é acompanhar as plaquetas, né? Aí as plaquetas deram 186 mil, aí ela falou que não estava com risco, porque uma situação de risco é quando está abaixo de 90 mil. Então ela falou que era para eu ficar tranquila, mas que era para eu baixar um aplicativo que se chama Sampa Dengue, e esse aplicativo ele te dá
quanto que você tem que tomar de litro, porque o importante na dengue é a hidratação, e quais são o jeito correto de beber, de tomar o líquido. Então não adianta tomar só água, por exemplo, tem que tomar soro. E nesse Sampa Dengue você coloca teu peso lá e ele te dá quanto você tem que tomar de água e de soro, né? Ele te dá as dosagens certinhas. Então, acompanhando o aplicativo, a gente conseguiu fazer a hidratação correta. A empresária sempre cuida da casa para que não exista criadouro do mosquito. Mas nem todo mundo faz o mesmo. Com isso, muitos arcam com as consequências. Lá perto de casa eu não tinha ciência de que tinha foco de dengue, a gente passava só repelente. O problema é que eu levo meu filho para o futebol de sábado, né? E aí veio o comunicado para os pais que era para a gente passar repelente porque estava tendo um foco de dengue lá perto da região. Só que eu acho que foi nesse dia que a gente pegou dengue, foi um sábado, tanto é que meus sintomas depois começaram logo depois. E aí eu não tomei cuidado quando eu fui no jogo de futebol dele. Todas as orientações que a gente já sabe de impedir o acúmulo de águas que acontece inclusive em lixos, que a gente acaba deixando no fundo de casa, de terrenos baldios que são e acabam acontecendo em vizinhanças, bem como em telhados e calhas das próprias residências. Nós temos que sempre estar atentos, porque depois que existe a deposição de um ovinho, uma semana depois eu tenho um mosquito. Então, não adianta eu subir na minha caixa d'água, na minha calha, a cada 15 ou 20 dias. Eu tenho que fazer isso toda semana e fazendo com que haja uma conscientização da população. Além disso, a utilização dos repelentes em áreas expostas. Não é para usar nem embaixo da roupa, nem em cima da roupa, mas em áreas de exposição e ao longo do dia. Dentro de casa, o uso de inseticidas são extremamente importantes, inseticidas também à base de citronela, mas a colocação de repelentes de tomada. Repelentes, como o próprio nome diz, eles vão repelir mosquitinhos que eventualmente entrem dentro de casa e acabem saindo. Então é fundamental a gente ter esses cuidados enquanto a vacina não está aí para todo mundo. Eu fiquei mais ou menos uns 12 dias de cama, de não conseguir me mexer, eu não conseguia responder mensagem. Então, como dá muita dor no corpo inteiro e dá muita letargia, sabe? Então eu fiquei sem responder mensagem. O meu trabalho ele é muito dinâmico, ele exige que eu responda a mensagem, que eu contate os clientes, tudo isso eu não consegui fazer. Então eu tive a equipe aqui que conseguiu responder tudo, mas eu mesma fiquei de cama 12 dias sem conseguir me mexer muito, assim. Porque realmente a dor é insuportável, uma dor no corpo inteiro e não te dá vontade de fazer nada. E aí essa parte foi bem complicada. O pequeno Arthur não escapou do mosquito. Mãe e filho ficaram doentes na mesma semana. Ele começou com febre alta e com muita dor de cabeça. Ele reclamava de muita dor de cabeça. Como a gente está sempre, agora muito esperto em relação à dengue, a gente só deu dipirona para ele. E a gente deu dipirona e ele ficou de cama na sexta e no sábado. E os meus sintomas começaram no domingo. Então, na verdade, o Arthur começou com a dengue primeiro. E aí, lá em casa, nós somos em 5, somente nós 2 pegamos dengue, mas a gente já sabe que na rua tem mais 3 casos de dengue. Falando um pouquinho sobre a dengue nas crianças. As crianças, elas podem ter formas mais graves da dengue, principalmente as crianças muito pequenas. Então é importante que elas se previnam sempre usando repelente, usando protetores, evitando o contato ao máximo com o mosquito e principalmente, claro, evitando a proliferação do mosquito. Todo paciente com dengue, principalmente as crianças e os idosos, eles devem passar por avaliação médica e serem rigorosamente acompanhados durante toda a evolução da doença. A medida mais importante que deve ser tomada, além do uso de analgésicos para combater a febre e a dor no corpo, que devem necessariamente ser prescritos por médico, é a criança se manter hiperidratada, beber muito, muito, muito líquido. Água de coco, isotônicos, sucos de fruta, e é importante uma grande ingesta hídrica, porque a gente sabe que a desidratação ela está fortemente relacionada com as formas graves da dengue. Foram dias sofridos e de muita angústia. Silvia contou com a ajuda do marido para cuidar dela e do filho.
Meu marido me ajudou muito. Ele comprou o soro, ele foi na farmácia comprar os remédios, ele levou a gente para fazer os exames. Uma coisa que deixou a gente preocupada é porque a primeira vez que a gente fez a coleta do Arthur de plaquetas tinha dado 171. E na segunda vez já tinha dado 150. Aí você fica com medo, porque a pessoa parece que está melhor, mas na verdade a plaqueta está abaixo, entendeu? Então, ou seja, não dá para descuidar. Tanto é que o médico falou assim, o médico falou pra gente, fica atento, bebe água do jeito certo, porque com dengue não se brinca. Porque você pode parecer que está melhor, mas isso pode ser uma ilusão, entendeu? Porque depois ela pode voltar ou fazer coisas piores, né? Quando tá com a plaqueta baixa e tal. Agora de volta ao trabalho e à rotina corrida, a empresária não vê a hora de poder tomar a vacina contra a doença. Eu tô desesperada para achar essa vacina. Eu queria tomar para ontem, porque eu descobri que são 4 tipos de vírus, né, que a dengue tem. E eu peguei tem mais 3, e eu não quero passar por isso de novo, não. Eu acho que das doenças que eu peguei, eu já peguei cachumba, a dengue é 1000 vezes pior, assim, é te dar um estado, assim, que o seu corpo parece que não vai te responder. Então, a sua mente quer fazer as coisas, mas o teu corpo não responde. E essa situação é muito ruim, entendeu? Porque a gente tem a mente ativa, quer trabalhar, quer fazer, e o corpo não responder é frustrante demais, entendeu? Na resposta à crescente epidemia, o Ministério da Saúde do Brasil tomou medidas significativas, incluindo o anúncio da distribuição de vacinas contra a dengue. Mais 165 cidades farão parte da campanha de vacinação. Anteriormente, o Ministério da Saúde anunciou que seriam 154 municípios. Eles se somam aos mais de 500 contemplados na primeira etapa da imunização, que começou em fevereiro. Segundo o Ministério da Saúde, a escolha de cidades para essa nova lista seguiu os mesmos critérios da seleção anterior. Foram escolhidas regiões onde houve alta transmissão da doença nos últimos 10 anos e população residente a partir de 100 mil habitantes. A elaboração da nova lista de cidades aconteceu já que uma quantidade relevante de doses está perto de vencimento. São 668 mil, com prazo de validade previsto para 30 de abril. Outras 607 mil com vencimento em junho ou julho. Assim a gente espera, né? O que a gente não conhece ainda é assim, quantas pessoas precisam estar vacinadas para indiretamente proteger pessoas não vacinadas. Por que eu estou falando isso? Porque se eu souber, porque quanto mais pessoas vacinadas eu tenho, menos vai ser a chance da fêmea do mosquito achar alguém com vírus no sangue. Menos ela vai se infectar, independente de eu ter pouco ou muito vetor por aí. Ela não vai se infectar, e se ela não se infectar, ela não transmite para ninguém. Então, o que a gente ainda não sabe é quantos % da população eu preciso estar vacinado para já ter um efeito indireto. Mesmo quem não tomou vacina e for picado, não vai acontecer nada, porque a fêmea não vai mais conseguir se infectar. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. Você falou em 10 anos, mais ou menos. Eu acho que o caminho é por aí mesmo. Eu acho que a gente precisa de vacinas melhores. Nós não sabemos o tempo de proteção das vacinas ainda. Os estudos vão até 4 anos e meio, 5 anos, então é o máximo que eu posso falar, então não sei se vamos precisar revacinar um dia. É tudo muito novo, mas eu não tenho dúvida que o melhor caminho é exatamente no caminho da vacinação. Só que daí a gente tem que pensar o seguinte, essa fêmea do mosquito, ela realmente é, na minha opinião, uma super fêmea, porque ela consegue transmitir outras doenças, chikungunya, zika vírus, que é o problema. Então, imagina que eu vou ter que fazer uma vacina para cada uma dessas doenças e ter uma cobertura vacinal boa em toda a região onde eu tenho risco de ter isso. É bem complicado. Então, minha visão para o futuro, você tem que, controlar o vetor, porque o vetor é poderoso. Ele consegue transmitir, eu falei de 3 doenças, mas tem mais doenças que ele consegue transmitir. Em vez da gente ter que desenvolver uma vacina para uma dessas. E não é só desenvolver está em desenvolvimento, mas é você conseguir vacinar toda a população. Se eu te falar, vem vacinar para dengue, tudo bem. Eu te chamo, agora vem para chikungunya. Poxa, de novo. Agora vem para zika vírus, porque você é menina, você vai engravidar um dia e você pode ter risco de ter as complicações do zika vírus.
Tudo bem, você vai porque você acredita na ciência, etc. Mas não é uma estratégia tão fácil. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas duas estratégias. De um lado, a vacinação e de um lado, o controle do vetor. A vacinação representa um passo crucial na tentativa de mitigar a propagação da doença e proteger as populações mais vulneráveis. A vacina atual ela pode ser dada tanto em pessoas que já tiveram dengue ou não, diferente da vacina anterior. Então, se você teve ou não a dengue, pode tomar. Mas nós temos que lembrar que nesse momento, pela quantidade de vacinas ainda ser pequena, um grupo específico foi escolhido, que são crianças de 10 a 14 anos. São exatamente essas crianças depois dos idosos, mas os idosos não foram estudados para vacina, portanto, esse é o primeiro grupo que tem o risco de desenvolver formas graves e formas que precisem internação e eventualmente até evoluam de forma ruim e fatal. O Sistema Público de Saúde de Manaus, desde fevereiro, vacina as crianças contra a dengue. A Unidade de Saúde da Família do Parque das Tribos, comunidade onde vivem cerca de 3 mil indígenas na periferia, foi um dos locais onde a vacina foi aplicada. A importância da vacinação é algo fantástico e muito importante, porque as crianças nossas, elas indígenas, são mais vulneráveis, né, e estão muito mais distantes que as demais crianças da cidade de Manaus. Então, não estamos acostumados com esse tipo de doença, já que nos nossos territórios de origem não tem essa doença. Muito feliz. Eu como madrinha, como liderança indígena da comunidade, essa parceria que nós estamos tendo com a Secretaria de Saúde, a escola, mais a comunidade, junto nós vamos vencer esse mosquito. O governo do Peru decretou emergência sanitária em 20 regiões do país por causa do aumento dos casos de dengue. A medida ficará em vigor por 90 dias e ajudará no fortalecimento da capacidade de resposta à doença pelo sistema de saúde peruano. Segundo o Ministério da Saúde peruano, foram reportados 31.364 casos e 32 mortes entre janeiro e fevereiro, em comparação com 12.264 casos e 18 óbitos no mesmo período de 2023. O estado de emergência sanitária permite às autoridades disponibilizar um orçamento maior para o combate à doença, entre outras medidas. De acordo com o governo peruano, as altas temperaturas ocasionadas pelo fenômeno climático El Niño fazem com que as larvas do mosquito causador da dengue se reproduzam em maior número. O calor favorece o crescimento do mosquito. Então, se somarmos essas duas variáveis, que são as mais importantes, podemos ter a presença do vetor. Já fomos informados de 31.364 casos de dengue em todo o país, dos quais 17.965 já foram confirmados. Lamentamos a morte de 32 cidadãos confirmados em consequência desta causa e há mais 8 óbitos em investigação. A enfermeira, que faz parte do time de agentes, conta que está assustada com o avanço da dengue no país. A nível nacional, estamos em alerta vermelho. Já estamos na fase epidêmica e temos de parar. Se não fizermos ou não realizarmos atividades preventivas, a doença vai se espalhar. Esta moradora conta que encontrou larvas do mosquito e que permitiu a entrada dos agentes de saúde. Eu fiquei com medo porque eles tinham encontrado larvas. Então, quando elas chegaram, eu deixei elas entrarem. Entraram porque viram o vaso. Então, elas entraram sem saber que as larvas estavam lá. Sem saber que aí estava a larva. Em cada canto do Brasil, uma ação é tomada para frear a dengue e cuidar dos doentes. Brasília tem um hospital de campanha 24 horas para tratar os pacientes com dengue em meio a um surto que levou a capital federal a declarar emergência de saúde. Nós não ficamos com pacientes internados. A gente dá o primeiro atendimento, faz a hidratação e vai ajustando, ou dá alta ou vai encaminhar
para um suporte maior de acordo com a necessidade. O objetivo é aumentar a capacidade de acesso das pessoas logo que apresentem os primeiros sintomas da doença. O Rio de Janeiro tem polos de atendimento para pacientes com dengue. O posto fica localizado em Curicica, na zona oeste da cidade. A capital fluminense decretou emergência de saúde pelo número impressionante de casos de dengue em fevereiro. Nas primeiras 4 semanas de 2024, foram registrados mais de 262 mil casos prováveis, um número 4 vezes maior do que no mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Achei maravilha deles ter botado um polo, né? Porque para a população acho que fica bem melhor, porque os hospitais não estão dando conta não. Se nada for feito, tudo indica que vai piorar, não é? Existe hoje um surto declarado de dengue. A coisa é muito séria. As autoridades reforçam os pedidos para que a população acabe com pontos de água parada, cubra caixas d'água e faça o tratamento adequado de piscinas. Estima-se que 75% dos focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, encontrem-se nas residências. Janeiro é um período que tem muito chuva, é um período que se agrava, né, esses problemas. Então a população também tem que demonstrar interesse por sua própria saúde. Porque não adianta eu também estar fazendo na minha casa se meu vizinho não fizer. Deixar a piscina dele destampada. Ainda não existe a conscientização de todos, mas a população corre junto em busca da vacina contra a doença. Desde 2009, pesquisadores do Instituto Butantan estudam a produção de uma nova vacina contra a dengue. O imunizante está em fase final de ensaios clínicos. A previsão do Instituto é que entre junho e julho o pedido de registro seja submetido para análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O fato de nós termos vacina num quantitativo muito maior vai ser a única forma real de proteção maior da nossa população. Nós já sabemos que esse laboratório japonês, a Takeda, anunciou: eu não tenho condição de produzir mais vacina. Portanto, a nossa esperança passa a ser a vacina do Butantan, que está em fases finais de testes até setembro agora de 2024. Eles prometem mostrar esses resultados. E o fato desses resultados serem positivos talvez consiga, de uma boa interlocução entre o Instituto Butantan e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, antecipar de forma emergencial a utilização dessa vacina. É uma única vacina, dose que compõe os 4 tipos ou os 4 sorotipos de vírus da dengue, e dessa forma garantindo que 10 a 14 dias depois da imunização essas pessoas estarão protegidas. O Brasil vive uma guerra contra o mosquito da dengue. Infelizmente, nós recebemos esse ano somente 6 milhões de doses, o que será suficiente para vacinar 3 milhões de brasileiros. Num país de 200 milhões de habitantes, ou mais do que isso, nós vamos vacinar aí menos de 3% dos brasileiros que terão oportunidade de se vacinar. É uma vacina extremamente segura, eficaz, com campanha muito difícil de realizar, porque não são todos os municípios, não é uma campanha nacional, não são todas as idades, a comunicação precisa ser feita e a vacina nas escolas. Esperar o adolescente dentro da sala de vacina é uma estratégia que raramente funciona para qualquer uma das vacinas nessa faixa etária. Levar a vacina até o adolescente é o que resolve esse problema de baixa cobertura vacinal. A Defesa Civil também está nas ruas para orientar a população sobre como se proteger da doença e reforçar o combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti dentro das residências. A Defesa Civil ela tem como objetivo, principalmente nesse combate ao mosquito transmissor da dengue, dentro do Centro de Operações e Emergências, que é o COI, conduzido pela Secretaria da Saúde, ajudar no combate ao vetor. Então, nós temos relatos, principalmente da Secretaria da Saúde, que os casos eles têm aumentado bastante via o placar
da dengue, produzido e alimentado pela Secretaria da Saúde, e até o momento nós tivemos registro, atualização, até ontem, cerca de 139 pessoas acabaram falecendo de forma confirmada pela Secretaria da Saúde. A Defesa Civil do Estado ela não tem essa informação, pois ela fica centralizada na Secretaria da Saúde, onde ela pode realizar um comparativo de forma entre os estados. Nós sabemos que tem diversos estados, além do estado de São Paulo, com níveis epidemiológicos elevados, por isso que não só a Defesa Civil do Estado de São Paulo, mas outras defesas civis de outros estados têm apoiado as suas secretarias da saúde. Inclusive, o coordenador estadual, Coronel Engel, esteve em reunião com o Conselho Nacional de Gestores de Defesa Civil e fez a checagem, né, fez um diálogo com os outros secretários, onde eles relataram, os coordenadores estaduais de defesa civil de outros estados, que também estão apoiando no combate ao vetor da dengue. A Defesa Civil do Estado de São Paulo vem discutindo novas ações e políticas públicas de prevenção e salvamentos diante de dados alarmantes. É fundamental esse trabalho, essa política pública que a Secretaria da Saúde tem realizado nessa perna assistencial relacionada à questão vacinal. Então, tem sido liberado para os municípios, de acordo com uma estratégia da Secretaria da Saúde, através do COI, com o objetivo de atender toda a população, não só da região metropolitana, mas também da população do estado de São Paulo. Então, além disso, é fundamental sempre reforçar, além dessas orientações, que o trabalho ele é constante, ele é árduo, é uma arbovirose epidemiológica, envolvendo o mosquito Zika, Aedes aegypti, também o chikungunya, e esse é um trabalho que ele tem sido construído de forma transversal entre diversas secretarias, entre diversos órgãos públicos, e também a atuação da população acaba se tornando fundamental. O capitão chama a atenção para a grande incidência de chuvas nos últimos dias. O acúmulo de água faz com que a proliferação do mosquito se intensifique. Diversas chuvas ocorrendo no estado de São Paulo, e essa água acaba parando em alguns lugares, ou objetos também, principalmente em vias e residências. Por isso que é importante que as pessoas, se caso elas identifiquem algum local em via pública que tenha, por exemplo, entulho ou algo que não foi ali observado, importante que elas podem acionar a Defesa Civil através do número 199. Também, se elas quiserem realizar alguma denúncia sobre alguma residência que está abandonada ou que não está realizando essas ações preventivas do combate à dengue, também elas podem realizar essa denúncia pelo número 199 da Defesa Civil. O trabalho dos profissionais de saúde nas casas e nas empresas não para. A gente tem uma dificuldade para entrar na casa do munícipe, mas eles entendendo o nosso trabalho e vendo que está tendo muito casos de dengue, a aceitação está sendo melhor. Eles estão abrindo as portas, estão aceitando a gente fazer o nosso trabalho. Maria é de Belo Horizonte e conta que, infelizmente, a dengue bateu na sua porta. Começou no domingo à noite, eu não fiquei tão ruim, né? Mas foi eu ter desmaiado hoje, eu achei que ia estar pior. Nesse momento que nós temos uma grande circulação do vetor e uma quantidade muito grande de pessoas infectadas, a única saída que nós temos é a proteção individual. Essa proteção individual é, passando repelente. Se você usar roupa clara, manga comprida, eu uso uma superfície muito menor de repelente do que se eu tiver com uma regata, que daí eu vou ter que me encher de repelente. Então é importante também, além de usar o repelente na área exposta,
que você cubra de alguma maneira com tecidos que não sejam tão quentes, né? Mas que você cubra essa área, porque daí você diminui muito a chance do mosquito achar o teu sangue. Então isso seria uma coisa que eu tenho que fazer. E a outra coisa, para quem está disponível a vacina, saiba que tem muita gente que não está conseguindo se vacinar. E é um privilégio o Brasil estar oferecendo essa vacina nessa população de 10 a 14 anos. Então, eu acho que como um senso, né, quase que cívico, a pessoa deve se vacinar sim, para sua proteção individual e, né, vai chegar um momento para proteção indireta. Porque quanto menos pessoas infectadas eu tenho, menos mosquitos infectados eu tenho, menos doença eu terei. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde afirma que a população é a ferramenta principal de combate à doença. Os cuidados dentro de casa, eles são um fator determinante na proliferação, né? Tem que ter água parada para o mosquito existir. Mas certamente as altas temperaturas que tivemos no final do ano passado é o único fato novo que teve aí no decorrer da última década, para poder termos um ano tão difícil depois de um outro ano com muitos casos. Então a gente vem olhando o fenômeno El Niño, essas altas temperaturas recordes do ano passado, como um fator, sim, novo determinante. São difíceis as respostas para a crise de saúde pública desencadeada no país pela dengue. O desafio da erradicação do Aedes em 2024 é diferente do que foi nos anos 1950. Hoje, a população é maior, a estrutura urbana muito mais caótica, além da crise climática que potencializa essa missão da erradicação. Por enquanto, a tarefa é não descuidar do básico, ou seja, a prevenção e políticas públicas para investir em ciência e inovação. O documento Jovem Pan de hoje fica por aqui. Você pode rever o programa no canal do YouTube da Jovem Pan. E também tem o aplicativo Panflix, que você pode acompanhar toda a programação da TV Jovem Pan. Um ótimo final de semana para você e até mais. Uma boa noite, até semana que vem. Realização Jovem Pan News.